Paz do Senhor, queridos. Pode tomar o assento, por favor. Queria que você, junto comigo, abrisse a Bíblia num livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Segure aí aberta. Nos 4 últimos domingos que se passou, eu me lembro quando o pastor Gustavo ministrou uma palavra, e ele citou aqui um cientista por nome de Charles Bruce Stephenson, o cientista que encontrou a maior estrela, chamada de Stephenson 2:18. E me chamou a atenção aquilo porque o Gustavo falou sobre a grandeza de Deus. O quão Ele é grande, mas o quanto Ele se revela para nós, vasos de barros, pequenos, frágeis, cheio de tantas fraquezas. Logo em seguida, no domingo seguinte, o presbítero Emerson trouxe uma palavra poderosa. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. E quando o Emerson ministrava, Deus estava chamando a atenção da igreja, da noiva, para ele. Porque muitos estavam ou estão ainda com o coração dividido entre Cristo e o mundo. Depois, o nosso pai, apóstolo Rui, uma palavra de amor, aquela palavra pastoral, falando do amor de Deus para com a nossa vida e o quão Ele nos ama. Domingo que passou, o presbítero Edésio ministrou uma palavra falando sobre uma reprogramação, algo maravilhoso. Eu aprendi demais com essa palavra, e o quanto eu preciso aplicar, não só na minha vida, mas na vida dos meus descendentes, na vida do meu neto agora, do outro que está chegando. E isso me trouxe no coração que eu preciso voltar a minha vida 100% para Deus. Não é tempo mais de nós, como igreja, a noiva do Cordeiro, vivermos entre 2 pensamentos. Ora, vai numa fonte e busca uma água. Aliás, a Bíblia diz que da mesma fonte não tem condição, em hipótese nenhuma, de jorrar, de brotar água doce e ao mesmo tempo amarga. Ou eu broto água doce ou amarga. Não tem condição. Então é tempo da igreja, de nós, voltarmos o nosso coração a Jesus, e quando voltarmos o coração a Jesus, nos tornarmos dependentes dEle em tudo, 100%. E quando nós dependemos de Jesus 100%, dependemos de Deus 100%, nós não temos mais o nosso coração nas coisas do mundo, embora estamos aqui, vivamos aqui, necessitamos do pão de cada dia, mas a nossa dependência precisa estar nele. A nossa adoração precisa ser para Ele. O nosso louvor precisa ser para Ele. Aleluia! A Bíblia diz que Ele está, pela visão do profeta Isaías no capítulo 6, a Bíblia diz que Ele está sentado num alto e sublime trono.
E quando eu olho para esta visão do capítulo 6 de Isaías, o meu coração estremece, porque a mesma fala, a mesma palavra que Isaías produz diante da visão é a mesma minha. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Quantas vezes o Senhor se revela para nós e nós o vemos, mas as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso crentez continua o mesmo, não muda, porque estamos com o nosso coração aqui, nas coisas da terra. O sábio diz que aonde está o seu coração, ali está a sua riqueza. Ou onde está a sua riqueza, ali está o seu coração. Eu tenho pensado muito nisso nesse tempo, sabe por quê? Porque eu tenho pensado no céu. E como eu tenho saudade dos céus. Eu não sei dizer para você o porquê disso. Me falta a palavra para expressar a você nesta noite o porquê que eu tenho saudade da nova pátria. O porquê que eu tenho saudade de Jesus, eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que pela fé é a obra do Espírito Santo em meu coração que começa a provocar esse desejo, esta vontade e esta saudade dentro de mim de desejar os céus, porque é para lá que nós vamos. Eu e você vamos para lá. Eu vou replicar aqui algo que Deus colocou no meu coração há muitos dias atrás, há muito tempo atrás. E eu vou replicar e vou dizer para você uma coisa: não ouse faltar no céu. Não ouse faltar no céu. Escute aqui, você pode faltar no seu trabalho e pegar uma justificativa e entregar ao seu chefe, e tudo bem, é justificável. Você pode faltar na aula principal da faculdade por alguma situação da sua vida, mas você pode pegar uma justificativa, seja do médico ou seja qualquer outra, entregar para o diretor da faculdade e você pode se justificar para ele. Só que não tem como você se justificar se você faltar no céu. E o que me faz faltar no céu? É me envolver com os negócios da terra. A Bíblia diz que o pecado está à porta. Está aqui, e ela diz assim para mim, a palavra do Senhor diz assim, que quem está em pé, precisa tomar cuidado para não cair. Eu tenho que estar pronto todos os dias, e tomar cuidado para que eu não caia. Jesus disse que como nos dias de João Batista, o céu é tomado por força, por violência. Eu tenho que ser violento nas minhas ações, porque senão eu não chego no céu. Eu tenho que vencer o mundo, eu tenho que vencer o pecado, eu tenho que vencer a consciência da minha carne, eu tenho que vencer os meus desejos carnais para romper e chegar no céu de glória, porque é para lá que a igreja vai um dia. Eu e você chegaremos no céu de glória, queira o inferno ou não queira, mas nós chegaremos no céu de glória. Se você está comigo nesta noite, dê um brado de glória, dê aleluia, me ajude a pregar nesta manhã, porque Jesus está aqui, Ele está porta, aleluia. Eu preciso voltar o meu coração ao Senhor. Apocalipse 21, versículo de número 1. O texto diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Ele enxugará dos teus ou dos seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. Parece que eu estou pregando pela primeira vez. Minha carne treme dentro de mim. Era umas 15 para as 3 da manhã, eu estava com os joelhos dobrados, dizendo: Jesus, eu não sou nada, apenas é o Senhor que é tudo. Mas me ajuda. E quando eu estava pensando em falar algo do coração de Deus para o nosso, e quando nós estamos lendo o capítulo 21 de Apocalipse, muitas vezes quando nós falamos de Apocalipse, ou quando lemos algum texto de Apocalipse, logo nos dá um medo. Mas o livro de Apocalipse não é para nós sentirmos medo, é para fazermos a leitura dele e compreendermos que é o caminho que Deus está nos levando. Ele está desenhando para cada um de nós o lugar para onde vamos e como será. Não é para ter medo das profecias que estão escritas aqui, mas nós precisamos observar e ver o cumprimento de todas estas profecias. Então percebemos que aquilo que Deus prepara para a sua igreja, a noiva do Cordeiro, é indescritível e que está registrado no livro de Apocalipse. Só que é interessante uma coisa: Deus faz uma aliança. E quando eu observo esta aliança, Ele tem a aliança feita com Israel e tem uma aliança feita com a igreja. Eu costumo usar dentro dos termos teológicos que a igreja é soberana. E não há autoridade maior na terra do que a igreja. E que se eu e você soubéssemos desta autoridade como igreja, nós seríamos muito maior do que somos hoje. Nós tomaríamos lugares, poderes, e estaríamos fazendo coisas muito maior, como Jesus nos deixou e nos ensinou. E Ele disse assim: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Os milagres, as curas, a ressuscitação, o leproso curado, o paralítico andando, só que você fará muito mais do que eu. Então por isso que eu digo que a igreja é soberana, e quando a igreja se posiciona, algo extraordinário acontece nos céus, algo extraordinário acontece em nossa casa, em nossa vida. Tudo começa a mudar a partir do momento que eu começo a entender a soberania da igreja, a autoridade que eu tenho como igreja. João estava na ilha de Pátimos quando ele começa a ter essa revelação. O Senhor leva ele para um ambiente, para uma dimensão diferente, e começa a dizer a ele: escreve, João, tudo o que você está vendo. Por que o Senhor disse para João escrever? Porque tudo aquilo que vemos e não escrevemos, nós esquecemos. Mas quando você começa a escrever aquilo que você está vendo, você registra. Então todas as vezes que você esquecer, você volta e começa a fazer a leitura e relembrar daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus fez para você. A palavra de Deus está tudo registrado. Tudo que você precisa está aqui, seja do começo ou seja no fim. Deus estabelece então uma aliança com Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para uma terra e promete fazer para Abraão, ou promete a Abraão fazer dele uma grande nação. E assim Abraão ouve, escuta a voz do Senhor e sai da parentela dele e anda pelo caminho em que o Senhor o estava mandando. Deus faz uma aliança com Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, a aliança de Deus é confirmada, e Ele faz isso formalmente.
Deus assume totalmente a sua responsabilidade nesta aliança. Coloca os animais, partem os animais, e Deus caminha entre os animais, mostrando para Abraão o seguinte: escute aqui, você pode falhar com a sua aliança, mas eu não vou falhar, passe o tempo que for, eu vou continuar aliançado com você. No capítulo 17 de Gênesis, Deus novamente reafirma e amplia a aliança feita com Abraão, só que agora com uma marca: todo homem que nascesse precisava ser circuncidado. Esta era a aliança entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Só que tudo isso começa a apontar e tudo isso começa a direcionar para a cruz de Cristo. Agora, na nova aliança, Cristo se fez o cordeiro mudo, emulado. Ele morreu na cruz, verteu sangue para que esta aliança continuasse na minha vida. E por isso que eu digo que esta segunda aliança, a nova aliança do cordeiro, ela está estabelecida para a igreja de Jesus. Tudo está agora consumado, tudo está feito por Cristo, tudo agora está sendo realizado por Ele. Então, para isso eu preciso viver para Cristo, andar com Cristo, pensar nas coisas dos céus. Apóstolo Paulo diz que nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. Ele está dizendo isso para a igreja de Coríntios, e quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que quem tem a mente de Cristo não se envolve com os negócios da terra. Quem tem a mente de Cristo vive agora 100% para Ele. Quem tem a mente de Cristo agora está vivendo uma vida de devoção 100% para Ele. Não é dois pensamentos, não é dividido. Nós ouvimos a mensagem do pastor Gustavo falando da grandeza de Deus, e Ele é um Deus grande, e quer se relacionar comigo e com você. Nós também ouvimos a mensagem do Emerson, e quando ele está ministrando, ele estava falando que nós estamos com o nosso coração dividido. Eu não posso mais viver com o meu coração voltado para o mundo, de maneira alguma. Nós temos uma esperança da glória de Cristo. Nós temos uma promessa, e a promessa é da volta de Jesus. A promessa, ela é feita pelo próprio Cristo. Jesus estava com seus discípulos em uma conversa com eles. E quando eles estavam conversando, Jesus disse assim: olha, eu preciso que vocês sejam um comigo. Como assim eu sou com meu Pai? Eu preciso que vocês estejam no mesmo lugar que eu estou. Olha, eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês, e depois eu voltarei, e quando eu voltar, eu vou levá-los juntos para comigo, porque aonde eu estiver, vocês também precisam estar comigo. Meu irmão, a promessa da volta de Jesus, ela nos garante que nós estaremos juntos com Cristo na Nova Jerusalém, porque é para lá que nós vamos. Por isso que eu não posso me envolver com os negócios da terra. Esta promessa é feita por Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 2 a 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui o Senhor está declarando de forma clara que Ele voltará, que Ele nos levará, que estaremos para sempre com Ele na Nova Jerusalém. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 18, ele diz assim, é uma promessa de Deus para a nossa vida: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele não nos deixará órfãos, mas voltará para nos levar para Ele. Preste bem atenção, a volta de Jesus será
visível e gloriosa. A Bíblia diz que todo olho o verá. Toda língua vai ter que parar para falar deste momento. Todo olho o verá. Atos capítulo 1, versículo de número 10. Este mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. É a promessa dele para mim e para a tua vida. O que nós estamos pensando em relação ao céu? E é interessante que neste tempo de apostasia, sabe o que está acontecendo? Tem muitos crentes dentro da igreja que já não tem mais a certeza da volta de Jesus. Já não tem mais a convicção, não tem mais esperança na volta de Jesus. Mas quando eu olho para os textos sagrados, tem mais de 2.800 profecias apontando esse dia, mostrando este momento, em que Jesus voltará, em que Jesus levará a sua igreja, Ele nos conduzirá para as mansões celestiais. Mateus capítulo 24, verso de número 30, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Esse advento, este momento, toda a gente verá o Filho do Homem. Jesus virá para aqueles que o esperam. Hebreus capítulo 9, verso de número 28, ele diz assim: aparecerá segunda vez para trazer a salvação aos que o guardam. Eu preciso guardar a minha fé para quando acontecer este dia, eu não for pego de surpresa. Agora, você já imaginou se esse momento fosse agora? Você está preparado? Uma pergunta que eu faço para você, não me responda, responda para si mesmo. Será que se Jesus viesse agora com poder e glória, como o texto diz, será que nós teríamos o nosso corpo transformado num corpo glorificado? E num abrir e piscar de olhos, aleluia, encontrarmos a Jesus nos ares? Será que nós estamos preparados para ouvir o som ou o barulho da trombeta? E nós que estamos vivos, como o apóstolo Paulo está dizendo, termos o nosso corpo transformado num corpo glorificado, num abrir e piscar de olhos, encontrarmos a Jesus nos céus? Desperta, ó tu que dormes, pegue a sua lamparina, coloque azeite, acenda-a novamente, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para levar o seu povo. Aleluia! Isso aqui acabará. A Bíblia nos revela e mostra que o mundo se acabará. Quando você olha para os quatro cantos da terra, quando nós olhamos para os quatro cantos da terra, a gente vê num lugar guerras, rumores de guerras, vê em outro lugar pestes, terremotos, tsunamis, tudo isso cumprimento da palavra de Deus, nação contra nação, reino contra reino, alguém tentando trazer a paz, alguém tentando melhorar algumas coisas, mas quando nós olhamos para as Escrituras, ela nos revela que isso daqui vai se findar, que o nosso coração precisa estar, aleluia, em Cristo. O fim vem, certo estou disso, porque a palavra de Deus está me dizendo isto. Todos os acontecimentos estão me dizendo isso. Eu tenho uma pátria celestial. Nossa casa definitiva. Maranata. Quando eu estava de madrugada falando com Deus e disse: Senhor, o que eu posso mais dizer? A tua palavra já nos revela todas as coisas. E pensando em colocar um tema,
E quando eu pensei no tema, o Senhor falou ao meu coração: diga assim, uma pátria não muito distante daqui. O meu coração deseja esse lugar, meu irmão. Você não imagina como o meu coração está nesta manhã. Quando eu estava fazendo a leitura destes capítulos e destes textos, o Espírito Santo me provocava, mexia dentro de mim, me chamava a atenção, dizendo: você precisa voltar para o caminho da oração, você precisa voltar para o caminho da consagração, você precisa voltar para o caminho do jejum, você precisa voltar para o caminho em que você me buscava e que eu revelava a você face a face. Não estou querendo ser saudosista, pelo amor de Deus, mas eu me lembro ainda, quando criança, que no meu tempo de criança, crianças eram batizadas com o Espírito Santo, saíam falando em línguas estranhas no meio da igreja, colocavam a mão sobre os enfermos e eles eram curados. Aí alguém pergunta para mim outro dia: pastor, por que Deus não se revela mais dessa maneira? Por que o Senhor não se derrama mais sobre nós o seu Espírito? Por alguns segundos eu fiquei pensando para responder, mas me coloquei e disse: a culpa é minha, porque não busco mais a Deus como devo buscar. Se nós formos convocados aqui para uma sala de oração, sabe quantas pessoas vêm? Dá para contar nos dedos de uma mão só, e às vezes sobra dedo. E aí, quando se fala do céu, todo mundo treme. Quando se fala de ter um corpo transformado, todo mundo fica temeroso. Não é para ter medo, é para refletir e dizer assim: Senhor, eu preciso ser encontrado nesse dia. Eu preciso ser encontrado nesse dia. A terra será destruída. E pela profecia do livro de Apocalipse, ele viu um novo céu e uma nova terra. O Senhor tem para nós coisas grandes. Isaías capítulo 65, verso de número 17. Pois vejam, o Senhor Deus está dizendo: eu criei novos céus e nova terra. Ele tem um domínio de todas as coisas. Ele tem uma aliança conosco como igreja. E o que nós estamos fazendo como igreja? Às vezes nós temos um pensamento tão pequeno, tão medíocre, que pensamos no nosso próprio umbigo. Para mim está tudo bem, mas não olhamos como o olhar de Jesus, não sentimos a mesma compaixão que Jesus sentia, não estendemos a mão quando há necessidade para estender a mão. Nós precisamos repensar essas coisas. Lembra da mensagem do Edésio falando sobre reprogramação? Porque nós somos roubados por um tempo da nossa vida e daqui a pouco nós esquecemos aquilo que aprendemos e começamos a praticar tudo que praticávamos quando éramos do mundo. Nós precisamos voltar o nosso coração a Jesus. Para quem é essa pátria que Jesus foi preparar? Essa nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso de número 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Para herdar, precisa vencer. Vencer o que, pastor? Vencer a concupiscência da carne, dos olhos, da vida. Vencer mais o que? Vencer o meu eu. Vencer a minha arrogância. Porque muitas vezes nós somos nariz empinados e não aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes Deus nos pega e dá umas torcidas, porque se Ele fosse amassar de verdade, nós não aguentaríamos, de maneira nenhuma. Aí Ele pega a gente e: eu vou te trazer para cá, filho, vem aqui. Eu vou te colocar algo um pouco mais pesado na sua vida.
somente para que a nossa atenção seja voltada para Ele. Ele está dizendo: ao que vencer, herdará a Nova Jerusalém. Mas olha só o que tem na Nova Jerusalém. Preste bem atenção. Capítulo 22. Versículo 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Preste bem atenção. Isso é uma pequena fotografia da Nova Jerusalém, do que tem lá. E isso é real, é literal, não é conto de fada, porque se fosse conto de fada, não estava ardendo no meu coração a vontade de ir para lá. E eu tenho certeza que está ardendo no coração de algumas pessoas aqui nesta manhã. O desejo, a vontade de estar lá. Verso 2 diz assim: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. É o que tem lá. Verso 3: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Verso 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de aceitação, são dignas de confianças e são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos estas coisas, que em breve hão de acontecer. É para lá que eu quero ir. Eu quero ir para lá. Eu quero chegar junto com você lá. Não é mais tempo de ficarmos pensando nas coisas da terra. A gente está pensando, sabe no que? Nas riquezas. É pecado, pastor? Não, não é pecado, mas se o nosso coração tivesse apenas nas riquezas, aí se torna pecado para a nossa vida. Nós pensamos muito em conquistar, mas conquistar para quê? Para daqui a pouco ficar. O sábio está dizendo assim na sua palavra, que é melhor o final do que o começo de todas as coisas. É no final que vai se revelar e que vai ser mostrado quem nós somos em Deus. É no final que, quando alguém olhar para o nosso esquife, para o nosso caixão, vai olhar e vai dizer assim: aqui há um verdadeiro homem de Deus, aqui há uma verdadeira mulher de Deus, cumpriu, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e agora está no descanso eterno. Eu quero ir para o céu, 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 eu quero para o céu, eu quero ir para o céu. O céu me aguarda, o céu me aguarda, o céu me aguarda. Eu quero ir para o céu. Ramandu e Biadagaia chorabadaga. É ele. Juriamandagai, xerebada, calabra, chorobudu e biai. Eu quero ir para o céu. Você tem desejo de ir para o céu? Então lute.
Você tem desejo de chegar na Nova Jerusalém? Comece a lutar. Abandone a prática do pecado, abandone a mentira, abandone a prostituição, abandone a vida dúbia que você tem e volte o seu coração para Jesus. Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, e Ele vai nos levar para as mansões celestiais. Mas ao que vencer, Ele dará o direito de assentar com Ele no trono.